você que está acompanhando aqui o nosso canal de primeira, mais um vídeo e hoje para falar do Esporte Clube Gaúcho. Vamos falar do Periquito aqui de Passo Fundo, que neste ano disputa a divisão de acesso e claro que já organizou a sua comissão técnica, já tem técnico contratado, já tem o seu novo presidente, tem novo diretor de futebol. Já o Cleiton vai trazer todos os nomes e a gente vai falar um pouco sobre isso. Antes eu quero te pedir para se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar o nosso conteúdo e também ir lá nas redes sociais dos nossos parceiros, os nossos patrocinadores, Bet77, através da Para Todos PF, para você apostar, apostas esportivas é o Bet77. Coseraldo Serviços precisou de uma oficina mecânica completa para todas as linhas, todos os modelos, todas as marcas, é lá no Coseraldo Serviços. Vou deixar o Instagram deles aqui também. E a Santa Madre Cervejaria, o Chopp Santa Madre, o melhor chopp da cidade. Aí para sua festa tem que ser o Chopp Santa Madre. Siga eles no Instagram, o link está na descrição desse vídeo. São os parceiros aqui do nosso De Primeira, Cleiton. Ainda bem que temos parceiros que nos acompanham, né, logicamente, e você que está na nossa audiência também nos acompanha, porque a gente tem assuntos importantes a tratar, principalmente sobre Esporte Clube Gaúcho, para a metade alviverde aqui de Passo Fundo, mas também para o torcedor do Passo Fundo que quiser saber aí como está o seu principal adversário, que é o Gaúcho. A gente sempre fica de olho no rival, né? O torcedor gremista sabe tudo que acontece no Beira-Rio e o contrário também é verdadeiro, né? Então, estamos sempre ligados no adversário e aqui não vai ser diferente. Não é diferente. E olha, os últimos dias foram de muita movimentação lá na Arena BS Bills. Tudo começa com aquela indefinição que a gente já trouxe aqui, enfim, que todo mundo acompanhou nos meios de comunicação aí, com relação à direção do Esporte Clube Gaúcho. O Gaúcho chegou a ficar ali um determinado período sem presidente, por assim dizer. Ele estava sendo dirigido, de certa forma, pelo presidente do Conselho Deliberativo, que era o Luciano Azevedo, desde que o Augusto Guion teve que abrir mão do seu mandato. Aliás, não é abrir mão, o mandato dele terminou. Encerrou, né? Encerrou. Sim. Ele não tinha como renovar mais o mandato, porque ele já estava numa renovação de mandato. Então, o Gaúcho ficou momentaneamente sem um presidente, por assim dizer. Mas essa dúvida ela terminou no dia 31, prazo final ali, últimas horas, né, Cristian, do dia 31. Foi no limite, né? No futebol foi aos 45 do segundo tempo. Exatamente. E veio a definição, houve a eleição, e houve, então, a escolha de Mário Tito, o Paulo Fácil, para ser o presidente do Esporte Clube Gaúcho. Chama muito a atenção, Cristian, o fato que o Mário Tito ele já vinha de cargos de direção do Gaúcho desde o início ali do primeiro mandato do Guto. Né? O Mário Tito ele foi a alguns cargos ali, ele foi diretor, ele foi vice-presidente, enfim, ele teve ali sempre funções enquanto o Guto foi o presidente, mas mais do que isso, e acho que muito simbólico, o fato que o Mário Tito foi capitão do Gaúcho enquanto jogador, foi um dos mais longevos jogadores da história do Gaúcho, né? Ele teve aí quase 10 anos de titularidade no Esporte Clube Gaúcho, lá na década de 70, toda a década de 70 teve o Mário Tito como jogador do Gaúcho, só um intervalozinho ali em 73 que ele não foi jogador do Gaúcho. Enfim, um cara muito, muito, muito identificado com o Alviverde. Então, com ele vem o Robertson Azambuja como vice-presidente e o Flávio Benvenur Júnior, o outro vice-presidente. Aqui está, então, formatada a direção nominada do Esporte Clube Gaúcho. Lembrando que aquelas pessoas que já davam apoio para o Guto, incluindo o próprio Guto, o Erasmo Batistella, o Luciano Azevedo, aliás, e Erasmo, compondo ali o Conselho Deliberativo, essas pessoas seguem, então, dando o apoio, porque é fundamental, né, Cristiano? Ter o apoio, não ser a presidência de um homem só. Com certeza. Permanece o mesmo grupo político, né? Isso. Permaneceu o mesmo grupo político, o Mário Tito pertencia a esse grupo desde o início da gestão, desde o início do mandato, e agora ele assume a condição de presidente. Permanecem o mesmo grupo, algumas funções, alguns cargos diferentes, né, que vão se adaptando, vão entrando e vão assumindo esses espaços. E isso é importante porque não deixa de ser uma continuidade de um trabalho que vem sendo
eu considero particularmente bom lá no Gaúcho. É claro que a gente gostaria muito que no ano passado o Gaúcho tivesse subido, ou pelo menos tivesse classificado, o que não aconteceu. Mas a gente tem que lembrar que o Gaúcho disputou a sua primeira divisão de acesso nessa retomada, né? O Gaúcho veio aí de um longo período, um longo inverno numa segunda divisão, com muito sofrimento, até que consegue o seu acesso. Antes disso, tinha conseguido uma vaga numa Série D, teve boas disputas, boas participações na Copinha do segundo semestre e atinge o seu objetivo principal, que era, pelo menos, a divisão de acesso. E agora entra nesse grupo para começar a brigar, para começar a disputar um acesso à Série A do Campeonato Gaúcho, que é o que a gente mesmo deseja para os clubes aqui de Passo Fundo. Então eu vejo que essa gestão ela vem trabalhando bastante, ela trabalhou bastante na questão de infraestrutura do estádio, com relação, não aquilo que aparece tanto para a torcida quando vai lá, mas para os jogadores ali que trabalham, né, academia, salas de massagem, enfim, fisioterapia, tudo isso o clube passou a construir, a oferecer para os seus atletas terem o de melhor para poder desempenhar o futebol. Então eu vejo com bons olhos essa permanência, essa manutenção desse grupo político à frente do Gaúcho. E acho, inclusive, e deve ser aí voto vencido na opinião de todo mundo, que o Gaúcho, ele hoje está na divisão de acesso, mas poderia estar nessa competição há muito tempo atrás já. Sim. Aliás, desde que essa direção assumiu, o Gaúcho já era para ter conseguido o seu acesso. Ele não conseguiu ali por detalhes mínimos, acabou batendo na trave ali algumas vezes, enfim. Mas o acesso veio, isso foi importante. Ele fez uma competição bem sólida em 2022, sem risco de cair, que era um temor que daqui a pouco a gente até poderia ter. Sim. Pelo Gaúcho ter passado esse longo inverno na terceirona, mas ele não teve dificuldades naquele primeiro ano de divisão de acesso. Claro que o objetivo agora, em um determinado período de tempo, não sei se tão curto assim, mas em um determinado período de tempo vai ser daqui a pouco voltar à Série A do Campeonato Gaúcho. Esse tem que ser o objetivo da nova direção, né? E que, inclusive, tão logo assumiu a presidência, o Mário Tito já foi formatando ali o desenho do departamento de futebol, né? Talvez a primeira iniciativa dele, uma das primeiras, enfim, nas primeiras horas, nos primeiros dias ali, foi trazer de volta o Rudimar Pedro. Essa é um nome importantíssimo. Isso, essa é a grande notícia do momento, para gerir o futebol, para dirigir o departamento de futebol do Esporte Clube Gaúcho, tendo ao seu lado Flávio Algarve, que também é um nome histórico aí do Esporte Clube Gaúcho, também tem inúmeros serviços prestados no futsal aqui de Passo Fundo, né? Então são dois nomes aí que conhecem o futebol, que sabem a linguagem do boleiro, enfim. Você pode até questionar, mas são de anos atrás, mas tudo bem, mas muitas coisas não mudam. Conhece o vestiário. Conhece o vestiário, conhece o relacionamento de jogador e jogador. É jogador aqui, é jogador em Paris, é jogador lá em Milão. Então, sabe? Então, algumas coisas não mudam. E conhecer o jogador é fundamental, saber quando bater, mas quando também afagar, né? E esse vai ser o papel deles, fazer o intermédio com a direção, com a presidência, tudo isso. Então, são nomes importantes que o Gaúcho traz para essa montagem de elenco 2023. Ambos aí com uma experiência ímpar, né? Já passaram, já viveram muito. Eu acho que o Rudimar Pedro é tão apaixonado pelo Gaúcho quanto o Mário Tito. Isso. Né? O Flávio Algarve também é um torcedor do Gaúcho. Então, eu vejo que, assim, que tem pessoas ali gerindo que são realmente apaixonados, são aficionados por esse clube, e isso pode dar muito certo. E também já tivemos o anúncio do treinador, quem vai estar na Casa Mata do Gaúcho em 2023. O Gilson Maciel, esse é o nome dele de batismo, é o nome que ele usa enquanto treinador, mas que todo mundo conhece no meio do futebol como Gilson Cabeção, porque foi Gilson Cabeção que fez a fama dele enquanto jogador de futebol profissional. Ele teve uma passagem bem interessante, 15 anos, aliás, enquanto jogador de futebol, principalmente no futebol do Rio Grande do Sul, tá? Sim. Ele tem passagens enquanto jogador ali, começando lá na dupla Grenal, base do Inter, depois profissional no Grêmio, depois Caxias, enfim, uma série de Brasil de Pelotas, uma série de equipes enquanto jogador. Depois ele faz a transição
para a comissão técnica, primeiro sendo auxiliar, e aqui vale o trabalho dele auxiliar do Mano Menezes, lá no 15 de novembro de Campo Bom. Naqueles anos que o 15 foi finalista do Gauchão. Isso. E depois foi muito bem na Copa do Brasil, Copa né? do Brasil. Nesses períodos aí ele era auxiliar técnico do Mano Menezes. Exatamente. Depois ele começa o seu voo solo, por assim dizer, lá no Rio de Janeiro, Petrópolis, enfim, Serrano. Depois ele vem aqui para o Rio Grande do Sul e desempenha seu trabalho de treinador. São Paulo de Rio Grande, o Aimoré foi o último clube, também teve ali São José de Porto Alegre, né? Então é um cara que conhece a linguagem do boleiro porque foi um boleiro, é um boleiro, ele tem apenas 54 anos de idade, né? Mas também está bem atualizado, tem um cartel de conhecidos no meio do futebol bastante interessante por essas passagens enquanto treinador. Com ele vem a comissão técnica dele também. Então o Gaúcho está dando total apoio nesse início de trabalho para o Gilson Maciel, ou o Gilson Cabeção, como você preferir chamar ele. Pro nosso internauta aí, para quem está nos acompanhando, situar e tentar lembrar um pouquinho, né? O Gilson ele foi campeão gaúcho com o Grêmio em 93, né, Cleiton? Isso, foi. Fazendo gol no Grenal na decisão. Isso. Como treinador, ele veio jogar uma partida contra o Passo Fundo em 2017. Ele era o treinador do São Paulo de Rio Grande, naquela estreia de Campeonato Gaúcho, que o São Paulo vence o Passo Fundo aqui por 3-0, se não me falha a memória. Isso, 3-0. Daquele ano que acaba ainda com o rebaixamento do Passo Fundo. Então tem essas duas passagens aí que quem está nos acompanhando pode remeter um pouquinho, pode ter uma lembrança, ou pelo menos saber da onde vem, quem é, o que ele já fez, né? Para a gente mais aprofundado aqui, então, aquele Grêmio de 93 tinha o Denner. O Denner era o camisa 10 do Grêmio. Aliás, o único título, sabia dessa, Cristiano? O único título que o Denner tem de jogador profissional é aquele gauchão de 93 com o Grêmio. Ele faz boas participações com a Portuguesa, com o Vasco da Gama e tal, mas campeão mesmo ele só foi no Grêmio. Faixa no peito, só aquele ali. Exatamente. Um jogador que nos deixou muito cedo. Né? Muito cedo, com morte precoce. Tinha também Carlos Miguel. Tinha Carlos Miguel, tinha Luiz Carlos Vinck. Nos únicos meses em que ele veste a cor do tricolor, é naquele gauchão de 93. Porque ele se destaca muito no Inter, né? Sim, ele faz 10 anos jogador. Tem uma identificação com o Internacional. E o treinador era Luiz Felipe Scolari, do Grêmio, naquele momento. E o centroavante, Gilson Cabeção. Cabeção. E aquele São Paulo de Rio Grande, que ganha do Passo Fundo, aqui no Vermelhão da Serra, uma rápida história. Porque o que aconteceu ali? Era a estreia das equipes no Campeonato Gaúcho. O Passo Fundo teve problemas imensos para registrar seus jogadores para aquela primeira rodada. Muitos jogadores que treinaram durante a semana não puderam ir para campo. Né? E aí o Passo Fundo foi descaracterizado e acabou tomando 3-0 em casa. Era o Paulo Porto o treinador. Era o Paulo Porto. Né? Este mesmo. Né? Lembro que tinha uma curiosidade também desse confronto entre Passo Fundo e São Paulo de Rio Grande. O roupeiro do Passo Fundo era pai do roupeiro do São Paulo. Olha só, né? Os dois trabalhavam na mesma função, né? Na rouparia lá do clube, os mordomos, podemos assim chamar. Isso. E o pai e filho atuando em times diferentes. Melhor para o filho naquela oportunidade. Melhor para o filho, porque o São Paulo ganhou por 3-0, né? É isso aí. Então é isso, eu acho. Antes de terminar aqui, lembrando que a apresentação do Gilson com sua comissão técnica, eles começam a trabalhar ali na arena nos próximos dias, precisamente ou por volta de dia 20 de fevereiro, deve começar trabalhos mais específicos ali, até mesmo esperamos com algum anúncio de jogador, alguma coisa nesse sentido também. Mas o certo é que no dia 20, 19, 20, 21 ali, Gilson Maciel ou Cabeção estará fisicamente trabalhando em direto, full time, na Arena BS Bills. Maravilha. Bom, os dois clubes da cidade já estão com as suas diretorias formadas, a diretoria de futebol formada, com as suas comissões técnicas contratadas. Agora é aguardar o começo dos treinamentos, antes o anúncio dos elencos, para a gente já começar a ter uma ideia do que vem por aí. E claro que tudo isso você vai ficar sabendo aqui no De Primeira. Então, se inscreve aqui no nosso canal. Valeu, pessoal. Então, essas as informações
de momento, informações quentes, informações movimentadas do Esporte Clube Gaúcho, principalmente. Lembrando que a divisão de acesso deve começar lá na metade de abril, mais ou menos, né? Então os times têm ainda um prazo bem interessante para montar elenco, para treinar, para formatar as equipes que vão jogar na divisão de acesso. Então, curte este vídeo, compartilha com os teus amigos, comenta também se você gostou, se não gostou, se você é gaúcho, se você é Passo Fundo, qual é a tua impressão sobre esses anúncios que foram feitos em sequência pelo Esporte Clube Gaúcho, agradecendo também aos nossos patrocinadores, né, Cristian? Sem eles, o canal seria quase que inviabilizado, mas, então, a gente deixa aqui os nossos votos que você continue nos acompanhando aqui no De Primeira. É isso aí, a gente volta com mais novidades no próximo vídeo. Até lá!